tema dessa mensagem é um pouco esquisito de início, mas ao longo da mensagem você, talvez até no início, você já vai identificar do que eu estou dizendo. Os discipuladores aí já entenderam, né? Os irmãos do Cada Homem Guerreiro. A mensagem de hoje tem como título Cristão sim, discípulo não. Diga, cristão sim, discípulo não. Essa é uma resposta que indiretamente a igreja tem dado ao Senhor. Eu tenho percebido que de um tempo para cá, ser crente, cristão, tem sido até algo bom a dizer. A igreja do século XXI, ela está muito equipada, e graças a Deus por isso, irmãos, pelas ferramentas que nós temos. Você está vendo luzes, você vê projeção, você vê som, e a gente faz um esforço dentro dos recursos que a igreja arrecada para poder oferecer o máximo de ferramentas e conforto para aqueles que participam. Mas há um temor no nosso coração de que ser cristão tem sido uma coisa muito fácil de dizer. Basta olharmos para alguns dados do próprio IBGE que nós vamos ver que há uma grande quantidade de pessoas que se autodenominam cristãs no Brasil. Mas o temor no qual eu estou dizendo é que ser cristão não necessariamente seja uma nomenclatura de discípulos de Cristo. E de imediato, no início dessa pregação, eu quero dizer para você, Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. Quem entendeu, diga amém. Jesus nos chamou para sermos os seus discípulos. A nossa capacidade de ignorar a verdade é uma coisa muito poderosa. Acredite se quiser, nós somos capazes de ignorar por muitas vezes a verdade. Mas eu quero me atentar aqui a uma situação ou condição que nos leva a ignorar a verdade, que é a ignorância ou falta de conhecimento. Diga ignorância ou falta de conhecimento. Irmãos, uma igreja é algo maravilhoso. E é um desafio, porque aqui nós temos pessoas pós-graduadas, nós temos pessoas com graduação, nós temos pessoas que fez até o ginásio, ensino médio. Mas quando nós chegamos aqui, por meio do Espírito Santo de Deus, todos nós recebemos a revelação da sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. E é um grande desafio, porque aquele que ministra a palavra de Deus, ele tem que ter um desejo no seu coração. O alvo da minha mensagem hoje é causar entendimento. Mas quando eu me refiro à ignorância, eu não me refiro a uma ignorância acadêmica. Apesar de que, acredito eu, que se nós como cristãos ignoramos o conhecimento, mesmo que seja o secular, nós não estamos de acordo com a palavra de Deus. Mas eu não estou me referindo só à ignorância acadêmica, eu estou me referindo a algo muito mais, diria terrível, que é a ignorância ou a falta de conhecimento a respeito de Deus, da palavra de Deus. Essa ignorância vai fazer você negar a verdade. Vai fazer eu negar a verdade. A ignorância, a partir da perspectiva bíblica, ela é compreendida também como uma ação do inimigo na vida do homem. 2 Coríntios 4, verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto. Olha o próximo. Nos quais o Deus desse século, quem que é o Deus desse século? Satanás, o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, há uma realidade de obscuridade, ou seja, de escuridão,
uma cegueira que está sobre o mundo, de autoria de Satanás, do inferno, para fazer com que esses irmãos, essas pessoas, sejam impedidas de conhecer a verdade. Então não é só uma falta, muitas vezes, de desejo pessoal, mas há um esforço do inimigo impedindo, cegando o entendimento para que essas pessoas não acessem a verdade. Efésios capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz assim: estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, devido à dureza de seus corações. Escurecido o entendimento. É por isso, irmãos, que Jesus disse que se nós conhecermos a Ele, Ele que é a própria verdade, se nós conhecermos a Ele, Ele que é a própria verdade, nós seremos libertos. Está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a Cristo, que é a própria verdade, nós passamos para um caminho de libertação, ou liberdade. A Bíblia fala também, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa libertação aqui, não é apenas a libertação de Cristo, não é apenas a libertação do domínio do pecado sobre nós, ou a condenação dele. Não é apenas, mas é também a libertação da nossa ignorância espiritual. A libertação das nossas mentes, que nos permite a conhecer a realidade de Deus. Mas a pergunta que fica é: quantos aqui aceitaram Jesus? Quantos aceitaram Jesus? Então, você está dizendo para mim que você conhece a verdade. Que você tem conhecido a verdade. E eu, diante dessa sua e minha afirmação, posso dizer: nós somos livres, libertos. Nós somos livres e libertos. Agora, indo um pouquinho mais adiante, há uma questão muito interessante, talvez até preocupante, da realidade da nossa fé. Você sabia que é possível um convertido ser um cristão e ainda assim permanecer ignorante? Você sabia que é possível você ter entregado a sua vida para Jesus e ainda assim continuar preso? Mas espera aí, Rafael, mas você não falou que se eu conhecia Jesus, o processo de conhecer, ele é contínuo. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver duas realidades de filho. Filho técnico, que significa filhos imaturos de Deus. Quer dizer, você aceitou Jesus, teve um novo nascimento, você é filho, amém. Mas você é imaturo. E o ruiós, que é o filho maduro de Deus. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, não resolveu o que diz respeito à nossa ignorância a respeito de Deus. Nós passamos por uma porta importante, batizamos, muito importante, isso diz respeito à nossa salvação, mas conhecer a Deus é um processo que deve continuar. E eu temo, irmãos, que as pessoas confundam tempo de vida cristã com conhecer a Deus. Tem muita gente que é crente desde berço e não conhece a realidade do seu Deus. Não conhece a Deus. E eu quero comprovar isso com uma passagem que está em Oséias, capítulo 4, verso 6. A Bíblia diz assim: o meu povo, diga o meu povo, pronome possessivo, o meu, pronome possessivo, a minha garrafa, o meu celular. A Bíblia está dizendo aqui, o Senhor está dizendo, o meu povo, quer dizer, ele reconhece, esse povo é de quem, irmãos? É de Deus. Mas olha a realidade, apesar de ser dele,
Olha a realidade desse povo. O meu povo perece pela falta de conhecimento. Quer dizer, o povo é dele. Você aceitou Jesus. Mas o próprio Deus está reconhecendo, mas perece por falta de conhecimento. E aí ele explica o porquê. Porque tu rejeitastes o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meu Deus. Meu Deus. A parte B dessa passagem deixa claro que há uma rejeição, a possibilidade do povo dele, quer dizer, você é crente, tem cara de cristão, faz tudo cristão, mas há a possibilidade de você rejeitar o conhecimento dele. E como que o texto está falando que rejeitou, que esse povo rejeita? Ao esquecer a lei do teu Deus. Agora, a palavra é dura, porque esqueceste a lei do teu Deus, esquecerei dos teus filhos. O povo de Israel tinha informações sobre esse Deus, mas faltava uma coisa: aplicar de maneira verdadeira as informações que tinham, de forma constante. Olha só, ainda dizendo sobre isso, o que o profeta Isaías diz no capítulo 1, verso 3, Isaías 1, 3. Olha que linguagem interessante que ele usa aqui. O boi conhece o seu proprietário. O pastor Eliel falou essa passagem essa semana no discipulado. O boi conhece o seu proprietário, e o jumento, a manjedoura do seu senhor. Mas Israel não conhece, o meu povo não entende. O profeta está usando uma analogia dizendo que animais irracionais conhecem aqueles que cuidam deles, mas o povo de Deus não o conhece. Ok, mas pensar que todo crente fala que a Bíblia é um manual, a conduta de vida que deve seguir é a palavra de Deus, e nunca leu a Bíblia? É por isso que o profeta Isaías está dizendo: o boi conhece o seu proprietário, o jumento a manjedoura do seu senhor, mas Israel não conhece. Dito isso, irmãos, nós chegamos na conclusão de que há muitos cristãos que não são discípulos de Jesus. A percepção comum dessa palavra cristão hoje em dia é algo interessante. Se eu falar algumas palavras aqui, por exemplo, você vai identificar algumas ideias que correspondem a essa palavra. Se tiver algumas pessoas que puder participar comigo, eu vou gostar bastante. Vou dizer uma palavra, você vai falando alguma ideia que vem aí à sua cabeça, tá? Atleta. Esporte. Quem que é um atleta? A irmã Vilma falou, para você que está em casa, estou falando no microfone aqui, que o atleta é preparado. Como que ele se prepara? Treinando. Qual que era a característica de um atleta? Disciplina, mas característica física. Força. Já viu algum atleta gordo? Obeso? Alguém já viu um atleta bem obeso? Nossa, é o maior corredor que o mundo já viu, é aquele gordinho ali. Então é magro, forte, atleta. Então, olha só que interessante. A partir de uma pessoa, um perfil, nós identificamos várias características. Mas o negócio fica complicado quando a gente fala: você é o quê? Eu sou cristão. E nos dias de hoje, o que é ser cristão? Ir à igreja? É ser cristão, irmão? É, meu irmão, pelo amor de Deus, vocês vão vir para a igreja, não? Ir à igreja. Não, pastor, ser cristão é ir à igreja. Eu já vi gente orar, ler. Não, calma, pastor. Os universitários aqui estão. Cristão, no ideal ou
cabeça hoje do que está posto aí no mundo pode ser qualquer coisa. De verdade, eu já vi gente falar para mim que trabalhou em presídio, que mais tem no presídio é cristão. Essa semana minha mãe atendeu uma moça que está viciada em crack. E ela disse: eu sou cristã. E aí você rapidamente vai lembrar um colega teu de serviço ou de faculdade, de escola, que se diz cristão, mas você já vai lembrar da conduta dele aí. Mentiu, falou um palavrão. Por quê? Ser cristão é uma coisa, tratando-se do nome e da realidade hoje da sociedade, é uma coisa comum. É comum, irmão. A gente tem que até reconhecer que hoje em dia, você falar que é macumbeiro, você sofre preconceito. Mas se você falar que é cristão, você está livre. E está cheio de cristão macumbeiro, irmão. Dobra o joelho e pede para Deus matar aquela pessoa. Porque ser cristão passa. Ser cristão está na moda. Ser cristão é pop, popular. Agora, a primeira vez, vamos voltar para o original. Qual foi a primeira vez que apareceu que os discípulos de Cristo foram reconhecidos como cristãos? Está lá em Atos, capítulo 11, verso 26. Atos 11, 26. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Pela primeira vez de cristãos. E você sabia que eles foram chamados assim por desprezo? Essa cidade era uma cidade importante do Império Romano. Ela tinha muitas negociações, muitas discussões filosóficas no seio dela. E havia ali um grupo grande de judeus e gregos dentro dessa cidade. E os próprios romanos, óbvio. Né? Então eles, de certa forma, conviviam bem entre si. Mas com a chegada dos discípulos de Cristo, a coisa começa a mudar. Porque você para pensar na mensagem que esses discípulos de Cristo carregavam. O Messias, que veio e ressuscitou, isso era uma coisa muito distante da realidade deles. Esses discípulos, começavam também a negar a idolatria, que era uma coisa muito comum no Império Romano. Então, eles começam a incomodam os judeus. É nesse cenário que esses discípulos de Cristo, e vale lembrar que esses discípulos de Cristo, eles são perseguidos. Leia Atos, você vai ver perseguição. É nesse cenário que as pessoas olham para ele, aí os cristãos. Então quer dizer, até a origem dessa palavra não vem de uma realidade que Cristo gostaria que fosse a nossa. Agora, eu quero fazer um ponto aqui. A partir de amanhã, você fala, não me chama de cristão, o pastor falou que... Gente, a gente já passou desse fator histórico. Nós estamos agora no Ocidente. Se alguém reconhece você como cristão, está tudo bem, não tem problema. Né? Mas aquela mensagem que eles carregavam era muito fora do comum para aquele povo. Esse Deus encarnado, que era Jesus, se incomodava muito. Então eles são reconhecidos com essa nomenclatura cristão, até com desprezo, né, a essa mensagem que eles carregavam. Algo curioso também é que a palavra cristão ela é mencionada 3 vezes no Novo Testamento, enquanto a palavra discípulo é mencionada 281 vezes. Por 3 vezes a palavra é mencionada no Novo Testamento, cristão. E 281 vezes a palavra discípulo. E aqui que eu quero colocar a chave dessa ministração. Ser cristão é um título que se tornou muito vago, muito raso, se observarmos toda a mensagem do Evangelho. Mas o que aponta nesse momento é que somos chamados para sermos discípulos de Jesus, discípulos de Cristo. E eu quero apontar aqui
como e por que ser cristão é uma coisa e ser discípulo é outra, em 4 pontos rápidos aqui para a gente encerrar, embora para casa todo mundo discípulo de Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Primeira característica, e aí você faz um contraponto em todas as características que eu falar de um discípulo, você faz um contraponto com o que você entende que é o ser cristão. Eu falo a característica de discípulo e você pensa, puxa, mas ser cristão nunca pensei que poderia ser assim. Primeira característica de um discípulo é deixar tudo para trás para seguir Jesus. Lucas 14, 33. Vamos ler juntos. Lucas 14, 33. 1, 2, 3. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Talvez você está pensando assim, mas essa questão de palavra não entra muito em voga. Irmão, presta atenção numa coisa. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver o modelo que Deus quer para a diaconia, para presbitério, um padrão do obreiro ali. Sabia que tem um padrão? O diabo é expert em subverter as coisas. Então, troca-se o nome. Ah, não chama de diácono mais não. Chama de voluntário. Porque o diaconia tem um padrão, voluntário não tem, irmão. E a diaconia sempre foi voluntária. Nós servimos a Deus, não porque nós queremos receber alguma coisa, nós já recebemos tudo. Então não pense você que a mudança de um nome não entra muito em consideração, porque entra sim. Eu estive já em algumas reuniões com alguns pastores de grandes igrejas de São Paulo. E eu vi pastor de grande igreja dizer, o que tem? Eu tenho um voluntário gay. Eu rapidamente disse, não tem nada. Não tem nada, porque voluntário realmente não tem um padrão. Mas se você quiser ter um diácono, um obreiro do Senhor, aí você vai ter que observar a palavra de Deus. Homem de uma mulher só. E a Bíblia está falando aqui o seguinte, Lucas, pode deixar o texto, por gentileza, no telão. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vocês, de nós, que não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo, assim diz o Senhor Jesus. Só que ser cristão, está tranquilo. Aí eu já não preciso renunciar a tudo. Mas ser discípulo é diferente. Jesus chama os seus discípulos para deixarem tudo. Tudo, irmão. Se você for olhar os discípulos, os 12, teve discípulo lá que deixou carreira. Teve discípulo que deixou relacionamento. Mas o que eu quero que você olhe e entenda é que Deus deve ter prioridade absoluta sobre todas as coisas da nossa vida. É isso que a Bíblia está falando. Deixar tudo para trás não quer dizer necessariamente que você vai ter que abandonar coisas físicas. Talvez sim, tá? Talvez sim. O Espírito Santo de Deus está falando aqui e você sabe. Eu não vou saber, mas o Espírito de Deus sabe. Se houver coisas físicas que você tem que abandonar por Ele, você vai abandonar. Só. Mas significa, voltando, não significa que você tem que abandonar tudo fisicamente e viver como um puritano, não, que amanhã, imagina, pastor, amanhã chega todos esses irmãos aqui batendo na porta da minha casa, pastor, nós vamos querer ficar só na igreja agora, já pedi conta, aquelas crianças tudo ranhento, agora nós vamos ficar tudo dentro da igreja, ai, meu Deus do céu, entenderam errado. Não é bem isso aí. Mas significa que nada mais ocupa o primeiro lugar das nossas vidas. Nada mais ocupa o primeiro lugar da sua vida, irmão. Nada. Nossa carreira, nosso relacionamento, nossas finanças, nossos projetos devem ser submetidos ao governo de Cristo Jesus.
Eu não posso ser um bom marido se eu não for primeiro um bom filho de Deus, um filho, um discípulo de Cristo. Não posso ser um bom profissional se eu não for primeiro um discípulo de Cristo. Tem gente colocando o senhorio da sua vida em objeto, em coisas. Olha o que Jesus disse em João capítulo 10, verso de número 17. João 10, 17. O Pai me ama porque dou a minha vida. Jesus disse, o Pai me ama porque dou a minha vida. Sabe o que é interessante? A palavra vida aqui não é bios. E eu vou explicar para você aqui. Porque nós temos a tendência de achar que Jesus morreu por mim. E quando falamos isso, pensamos logo na carne mesmo. Jesus morreu por mim, pensamos no corpo dele. Mas nós esquecemos das vontades da alma de Jesus. Porque Jesus era dual, 100% homem, 100% Deus. Na sua dualidade humana, na sua realidade humana, ele tinha desejos, sim ou não, irmãos? Tinha desejos, sim ou não? Então, o interessante é que o texto aqui está falando não é bios. Se for no original, a vida aqui não é bios, é pessoche, que significa vida da alma. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, o Pai me ama porque eu dou as minhas vontades para Ele. Quem está entendendo, diga amém. O Pai me ama porque eu dou as minhas vontades para Ele. Nós precisamos entender que Jesus não deu apenas a sua vida física, mas Ele renunciou o seu próprio desejo, a sua própria vontade, irmão. Nós falamos aqui em outros momentos, não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz do madeiro, foi sua vontade. Foi o desejo dele de permanecer lá. E se essa é a realidade do nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Messias, essa deve ser a nossa realidade também. Agora, ser cristão é fácil, irmão. Mas ser discípulo vai te custar deixar as coisas para trás. Ser discípulo vai pedir de você as suas vontades. Vamos lembrar recentemente, até a aplicação que o pastor Álvaro fez aqui, eu coloquei lá, em João 15, 5, nós vamos ler Jesus dizendo, eu sou a videira, vós são os ramos, eu sou a videira. Jesus dizendo, eu sou a videira. E é interessante que em Mateus 21, verso 2 e 3, Jesus está com a necessidade de um jumentinho. Precisa de um jumentinho para o servir. E ele manda os seus discípulos ir buscar e diz, busca o jumentinho que ele está amarrado. Está lá, Mateus 21, 2, 3. Jesus dizendo, vá à aldeia em frente de ti, e logo achareis uma jumenta atada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os. E o pastor Álvaro disse que nós somos jumentinhos amarrados na videira. Você já viu, quem aqui tem contato ou já viu aqueles bois grandes no pasto? Né? Você já viu aqueles bois grandes no pasto? O Rafik não está aqui hoje, mas a família dele cria até búfalo. E búfalo é grande assim, tem um chifrão. E o que segura aqueles bichos é uma cerquinha. No caso deles é a ignorância de não entender que eles podem romper ali. No nosso caso, o que a palavra de Deus está dizendo é que nós somos um jumentinho, irmão. Ou seja, nós somos aqueles no qual Jesus está procurando para o servir. E nós precisamos estar à disposição dele. Se ele é a videira, nós temos que ficar amarrados na videira. Agora, você já viu uma videira? Quem já viu um caulezinho, uma florzinha de uma videira? Hã? Fininho. Agora você imagina um jumentinho amarrado nela. Fica porque quer. Fica em Jesus porque entendeu que
A vontade dele já não está mais em voga. Entendeu que o desejo, ou que melhor, que a realidade dele para ser discípulo é permanecer na videira. O discípulo de Cristo permanece na vontade de Cristo. Deixa tudo para trás, a sua vontade. Se Jesus renunciou à sua própria vontade, não é os bonitão do século 21 que está ouvindo pregação de David Leonardo, que agora vai ficar falando que tudo que você tocar, sentir, pegar, Deus deixou você tocar, você vai ter. Foi exatamente o cenário de Eva. Deus deixou ela pegar o fruto, sentir o tato ali do fruto, comer o fruto, irmão. O pecado entrou na humanidade. Cai nessa, vai nessa. Não renuncie à sua vontade e à minha, não. Nós só seremos discípulos de Cristo se renunciarmos. Caso contrário, nós vamos ser uma igreja pop. Podemos meter as luzes aqui, podemos colocar música, vamos chorar, vamos cantar a mão aqui e tal. Jesus volta e a gente fica. Primeira característica, então, de um discípulo é deixar tudo para trás para segui-lo. A segunda característica de um discípulo é que discípulos se reproduzem, fazem outros discípulos. Não é normal uma igreja ficar 7, 8, 10, 15, 20, 30 anos, irmãos, que nunca trouxe uma alma, nunca ganhou uma alma para Jesus. Isso não é normal, irmão. Não é normal. A igreja primitiva tinha as dificuldades que nós nunca vamos ter. A Bíblia fala que o Senhor ia acrescentando, eles iam pregando o evangelho e gente chegando. Porque João 15:8, a Bíblia diz assim, João 15:8, nisto é glorificado o meu Pai, Jesus dizendo, que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Uma característica do discípulo de Cristo são os seus frutos. O pastor Jair veio aqui na nossa igreja e ministrou a palavra daquela viúva do profeta Eliseu. E o profeta dá a ordem para ela pedir vasilhas para os seus vizinhos. E o pastor Jair fez uma aplicação que eu nunca tinha reparado nesse texto. O pastor Jair, com a simplicidade dele, sabedoria, disse: tem irmãos que é tão ruim, que se pedir vasilha para o vizinho bate a porta na cara dele. No caso daquela viúva, ela encontrou vizinhos para dar a ela vasilhas. Agora tem gente que é cristã e não tem graça de vizinho, não tem a graça de amigos, porque não é discípulo de Cristo. Porque o discípulo de Cristo, ele é alegre, irmão. Ele atrai gente, ele gosta de gente, ele tem compaixão. O discípulo de Cristo é diferente. Ele está em busca de frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele não vem para a igreja sozinho, não. Ele fica incomodado com isso. Nós não estamos conseguindo alcançar nossas famílias, nossos parentes, irmãos. Não está certo. Ou nós somos discípulos de Cristo e impactamos a nossa geração com a pregação do Evangelho, o caráter de Cristo, ou nós somos só cristãos. Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Não é ide e conquistai cristãos, não é ide e fazei, converteis pessoas serem cristãs, ide e fazeis discípulos. Sabe por quê? Porque ser cristão é fácil, irmão. Ser cristão, você convida uma pessoa para vir na igreja, você até convida, passa da barreira, a pessoa vem, chora tudo e acabou. Agora, fazer um discípulo exige discipulado. E nós estamos aqui como pastores da igreja dizendo a vocês, homens que estão aqui olhando para mim, tem um discipulado de homem disponível, porque o nosso desejo não é fazer de vocês só ouvintes ou cristãos, é fazer de vocês discípulos de Cristo. Da mesma forma, as mulheres. Jesus nos chamou para fazermos discípulos, irmãos.
Então, a segunda característica de um discípulo de Cristo é que ele dá fruto. Ele é um fazedor de discípulos. Ele é um fazedor de discípulos. Vejamos a orientação, a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E o que de mim ouvistes, isto transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar a outros. Vocês escutam do pastor Rafa, vocês escutam do pastor Eliel, vocês escutam do pastor Alvo, de outro irmão que ministra aqui, e vocês ministram isso. Nós estamos no esforço, postando vídeos, agora transmissão ao vivo, dando a você a possibilidade de você encaminhar essa ministração para outras pessoas. Todos os recursos possíveis estamos correndo atrás para ter na nossa igreja, para que você possa fazer discípulos. Se nós não frutificarmos, nós não somos discípulos de Cristo. Que tipo de fruto você tem apresentado? Tem gente que está apresentando fruto de divórcio, fruto de briga, fruto de problema. Não é isso que o Senhor quer para nós, não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Terceira característica de um discípulo de Cristo é que discípulo toma a sua cruz e segue Jesus. Aqui eu falo de dificuldades, irmãos. Por que muitas pessoas se autodenominam cristãs, mas não são discípulos? Tem tudo a ver com isso aqui também. Porque tem muita mensagem sendo disponibilizada em púlpitos e palcos de igrejas, que afagam o ego do povo. Outro disse, você é o ponto fraco de Deus. E é uma tentativa absurda de pegar Deus e colocar como um serviçal das nossas vontades. E quando as coisas não vão bem, os cristãos são os primeiros a fugir. Mas discípulo não. Discípulo sabe que é carregar uma cruz. É por isso que a igreja primitiva, irmão, vencia. Porque eles eram perseguidos e eles se animavam com a perseguição. Você vê o apóstolo Paulo agradecendo a Deus pelas adversidades. Você vê o apóstolo Paulo cantando dentro de prisão, pregando, ganhando alma. Você vê reformadores do evangelho, avivalistas, em tempos difíceis, dando sangue para que pessoas pudessem ouvir o evangelho. Porque a verdade é que um verdadeiro discípulo de Jesus toma a sua cruz e segue. Só que a realidade dos cristãos, sabe qual que é? Hoje eu vou para a igreja para agradecer. Recebi tanta coisa boa. Só vê Deus como um fazedor. Não se relaciona com esse Deus. Mateus 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir a mim, quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Cristo não é ser popular, irmão. Muitas vezes, por você ser discípulo de Cristo, você vai ter que sair de alguns relacionamentos. Essa é a verdade. Não cai nesse papinho, não, porque nós temos que influenciar o mundo. Nós temos que ter amigos. Eu vou lá no bar para influenciar o mundo, para ser luz. Vai lá, cristão. O discípulo de Cristo, ele influencia de outras formas. Ele é pontual, ele é firme na sua decisão em seguir a Cristo. Nós estamos vivendo uma realidade, o chão da sociedade é volátil, ele se mexe. Sabia? O que é moral hoje, amanhã deixa de ser moral. E assim vai seguindo, a gente não sabe para onde vai parar a sociedade. E tem gente que, para se adaptar na faculdade, no trabalho, com os amigos, se posiciona como cristão, e aí vai sempre o camaleãozinho ali, irmão.
Ah, não vou, não posso entrar em discussão vã, né? Porque não é discípulo, cara. Não é discípulo, você não é discípulo de Cristo, meu. Quando você for um verdadeiro discípulo de Cristo, você não vai, como diz Paulo aos Romanos, deter a verdade pela injustiça e pela idolatria. Paulo fala, você vai firme e forte na verdade. Se essa verdade te libertou, ninguém mais pode te amarrar. Se foi para a liberdade que Cristo te libertou, você vai firme nas convicções que Cristo tem. Ah, mas isso aí, não, você está sendo muito radical. Irmãos, o evangelho é para aqueles que querem ser radical. Aqueles que querem ser café com leite, pode ficar como cristão mesmo. Mas se você quiser ser discípulo de Cristo, seja bem-vindo. Lá atrás nós vamos separar para você uma arma, um escudo, uma espada. Nós vamos te armar, nós vamos te preparar. Os discipulados estão aqui disponíveis. Nós vamos ensinar a palavra para você sair daqui como um guerreiro, uma guerreira. Preparado, tomar a sua cruz. Filipenses 3:8, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. O cristão, ele continua numa vida normal. Não tem mudança. Mas o discípulo de Cristo, as pessoas olham e falam: caramba, não é o mesmo rapaz, não é a mesma mulher, mudou. Nós tomamos a nossa cruz. Irmãos, vocês acham que pastor não tem dor? Vocês acham que esses discípulos da igreja primitiva não tiveram dor? Deixa eu só te dar contar um negocinho, talvez você esqueceu. Todos os discípulos de Cristo, com exceção de João, que não morreu porque Deus tinha um propósito com ele na ilha de Patmos, mas todos foram mártires. Foram mortos porque pregaram o evangelho, irmão. Se chegar ali agora, uma perseguição, gente armada ali, os cristãos são os primeiros a pular. Mas os discípulos de Cristo vão até a morte. Vão até a morte. Porque nós temos convicção desse evangelho, irmão. E essa igreja não está preocupada em trazer benefícios para você, cara. Me perdoa. Se você está aqui porque você quer que afague o teu ego, você está no lugar errado. Procura outras igrejas. Nós estamos aqui para pregar a palavra, o evangelho, irmão. E esse evangelho é renúncia. Renúncia. É renúncia. Quarto ponto e último. Outra característica de um discípulo é viver em obediência à palavra. Viver em obediência à palavra. E aqui, irmãos, nós temos uma situação complicada. Porque a igreja não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Papai e mamãe que está aqui. O primeiro presente que você vai dar para os seus filhos é Bíblia. Bíblia. Não existe constância de fé se você não se alimenta da palavra. Irmãos, desculpa, eu não consigo fazer malabarismo aqui para permanecer, que todos ficam constantes. O telefone do pastor é assim, ó, pastor, ora por mim porque aquela situação voltou.
E dentro da nossa alma vem aquela pergunta: será que aquele irmão ou aquela irmã está tendo um tempo devocional com Jesus? Será que está se alimentando da palavra de Deus? A resposta é sempre não. Porque quando nós estamos alimentando o nosso espírito, a carne perde, irmão. A carne perde. É por isso que tem crente cristão, ansioso, preocupado, nervoso, briga com a mulher, briga com o marido, fala palavrão, faz tudo que tem que fazer e se diz cristão. Porque não lê a palavra, não lê a Bíblia. Abre para mim, Enzo, Josué, capítulo 1, verso de número 8, um texto que também nós lemos no discipulado. Josué, capítulo 1, verso de número 8. Eu li esse texto aqui na semana passada, eu quero reforçar. Josué 1, 8. A orientação do Senhor para a vida de Josué. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí, irmão, vem o que você e eu queremos. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não existe essa prosperidade, esse sucesso que nós estamos procurando fora dessa condição. Ou nós mergulhamos, compramos uma Bíblia, damos aos nossos filhos, começamos a ler de dia de noite, de dia de noite, ou nós vamos ser sempre cristãos. Cristãos. E está tudo bem para alguns. Ah, eu sou cristão, cara. Conheço todos os louvores, mas você não conhece a palavra. E porque você não conhece a palavra, você não consegue obedecer. Você vai obedecer o quê se você não sabe o que você tem que obedecer? Só que a característica de um discípulo é aquele que obedece. Que obedece. João 14,15. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Aí, irmãos, eu quero fazer um convite até o Estevão, que está liderando o Ministério de Louvor. Vamos tomar cuidado com as músicas que nós estamos colocando aqui. Porque eu acredito sim que não é as músicas que tem que ir embora, é o nosso nível que tem que subir. Mas eu também não quero, irmãos, que os nossos louvores sejam mentirosos. Porque já dizia um pastor aí que o momento que o crente mais mente é quando está cantando. Eu te amo mais que tudo. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Você guarda o mandamento? Ah, não, não sei. Então você não ama. Então você está mentindo no momento que você está cantando. Você é mentiroso. Mas a gente acostumou. Lembra lá no início que eu falei que nós temos uma capacidade de rejeitar a verdade e até mesmo a realidade das coisas? Nós temos a capacidade de cantar, de falar tanta coisa e nós não somos, irmãos. E tem muita gente que está longe de ser. Ser discípulo de Jesus envolve obedecer a sua palavra. Obedecer a sua palavra. Quando Jesus veio, fazendo os milagres, as multiplicações, a cura, aquela multidão. Mas quando a mensagem ela envereda para isso aqui, meu irmão, gente indo embora, gente saindo. Viver em obediência e aplicar a palavra do Senhor nas nossas ações diárias, é todo dia. Ser crente, cristão aqui dentro é fácil, irmão. Eu quero ver quando o menino está chorando no ouvido de madrugada. Estou falando da minha realidade. Pensa na sua aí. Quero ver quando as coisas apertam, quando o recurso financeiro esgota. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Glória a Deus. E eu quero concluir dizendo que está tendo muitos movimentos aí. Eu não vou falar o nome nesse momento por uma razão específica. Mais adiante vocês vão saber. Mas movimento de homens que eu estou esperando passar mais um pouco de tempo para realmente ver os frutos de tudo isso. E eu tenho essa política para alguns programas que estão postos aí. Porque na minha análise, são paliativos, é como se fossem algumas injeções que algumas igrejas e movimentos evangélicos estão dando nesses homens. Não vão subir a montanha. E meu pai sempre falou para mim, filho, se você tirar um final de semana com um grupo para um acampamento, qualquer outra coisa que seja fora da rotina, para ficar orando, lendo a Bíblia e falando das coisas do Senhor, você vai ver como é poderoso. E quem foi em acampamento sabe o que eu estou falando. A gente sai do acampamento, nossa, parece que acabou o pecado, que agora a gente está vivendo uma nova realidade em Jesus, tudo. Mas aí que está a diferença, porque o verdadeiro discípulo, ele permanece. Diga permanecer. Permanecer é um verbo que que está na palavra de Deus, eu diria que o nosso Deus gosta e deseja que entendamos. Porque a maior dificuldade hoje é a inconstância das pessoas. Meu Deus, a pessoa está bem uma hora, outra hora desmoronou, acabou, velho. Não permanece, não fica. Não permanece ali. Agora, por que eu estou falando isso? Porque em João 8, 31 e 32, cada homem guerreiro aqui sabe, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Essa é a realidade. Se você permanecer na palavra, você verdadeiramente é um discípulo de Cristo. Verdadeiramente é um discípulo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, encontrar prazer na palavra de Deus. Nós precisamos encontrar prazer em prosseguir em conhecer a Deus. Como o salmista diz, Salmo 1, verso 2: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tenha o seu prazer. Ai, que ansiedade que eu estou de chegar no meu canto, abrir a palavra de Deus e dizer, fala comigo hoje, Jesus. Prazer. Prazer. Prazer está nisso. Essa é a realidade. Só que nós estamos olhando para uma consequência de uma igreja. Eu não vou dizer que é só brasileira, mas uma igreja que trabalhou para formar cristãos, mas não trabalhou para formar discípulos de Cristo. É por isso que a gente encontra por aí muitos jovens que eram líderes de células, ministros do Senhor, que agora estão no mundo, porque eles não realmente se tornaram discípulos de Cristo. E só permanece quem é discípulo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa, você não tem mérito nenhum de você estar aqui hoje. O único mérito nosso, irmãos, é a misericórdia de Deus. É o favor de Deus sobre as nossas vidas. E é essa misericórdia que nos faz permanecer. Que nos faz permanecer. Para encerrar, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em mim a palavra de Cristo. Irmãos, eu vou encerrar dizendo que ser discípulo de Jesus é muito mais profundo do que ser apenas um cristão. É muito mais profundo do que ser apenas um cristão.
ser um cristão ou evangélico ou crente pode ser algo muito pequeno se comparado ao que era um discípulo de Cristo. Você e eu, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos chamados para uma jornada, diga jornada, de discipulado, irmão. De discipulado. Nós não podemos rejeitar essa verdade. Ou você e eu nos tornamos verdadeiramente discípulos de Cristo. Ou, se para você está tudo bem ser apenas um cristão, ok. Mas Paulo diz: não vos conformeis com esse século. O mundo está moldando o nosso evangelho, irmão. Isso nada mais é do que a nossa conformidade. Paulo fala sobre duas formas. Uma forma que muda. Conformar, ele está se referindo a uma forma que muda. Mas transformai-vos é uma forma que não tem, irmãos, como mudar. É a forma de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje eu espero de verdade, irmão, que essa palavra possa surtir muitos frutos e efeitos na sua vida. Que nós que estamos aqui, homens, mulheres, possamos assumir as rédeas e dizer: opa, ser cristão só não vai dar não. Ser cristão só não vai dar. Eu preciso crescer, eu preciso ir adiante.